E agora, Flamengo? A pré-temporada acabou, o Carioca acabou de uma maneira vergonhosa, no mínimo, para não dizer coisa pior. E agora? Como é que vai ser? Vai continuar com o Paulo Souza? Vai continuar insistindo no que já deu errado e que não tem solução e que vai ser daqui para baixo, né? Vai ser ladeira abaixo, daqui para pior? Vão tomar vergonha na cara e vão assumir que erraram mais uma vez, né? O que não é uma novidade para essa direção atual do Flamengo, né? E para poder piorar, nós temos mais 3 anos disso, ou seja, esse ano próximo e o a seguir. Não assumir o erro de novo, que também não é novidade vocês não assumirem erro, vocês vão tomar vergonha na cara, vão realmente colocar o interesse do futebol do Flamengo, né, acima das outras prioridades de vocês e vocês vão dar seguimento. Do jeito que tá, as coisas já não estão funcionando e tudo depende, infelizmente, de vocês pra gente poder conseguir ter um ano minimamente decente daqui pra frente. E aí galera, sou o Gabriel, vou comentar aqui um pouco sobre o Flamengo hoje, é que só Jesus salva o Flamengo e aí vai depender muito do que a direção do Flamengo escolher, né? Se vai ser o Jorge Jesus, o Mister, o cara que revolucionou o Flamengo, revolucionou o futebol brasileiro, trouxe de novo a glória do Flamengo que a gente não via desde a década de 80, ou eles vão apelar para a fé e vão jogar tudo na mão de Jesus Cristo e ver o que esse ano desastroso pode trazer de retorno para o Flamengo. Eu tenho um vídeo aqui do canal falando do Paulo Souza, das minhas expectativas, de como que a direção errou ao trazer o Paulo Souza. Eu quero deixar isso bem frisado, porque desde o começo eu sempre falei que ele foi um erro. Por quê? Justamente por isso, porque se ele desse errado, se ele fizesse alguma coisa que não fosse de acordo com o que o Flamengo estava planejado para fazer, ou que ele fizesse uma coisa muito radical, que ele fosse ruim, você ia ter sempre a sombra do Jorge Jesus, que não foi contratado. Simplesmente o maior técnico da história do Flamengo foi deixado de lado porque o ego de Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, a atual direção do Flamengo, foi ferido pelo português não ter agido como uma criança na loja de doces, empolgadaço para voltar pro Flamengo. Só Jesus na causa, né? Agora indo pro ponto de fato. Porque a galera tá aí falando muito de que não é só culpa do treinador, que tem muito jogador do Flamengo que tem que sair e tudo mais. Você tem que lembrar que o Flamengo, acima de tudo, ela é uma instituição profissional. Ou seja, ela tem ali uma hierarquia, né? Ela tem um presidente, aí vem os subordinados do presidente, aí vem os vices, aí tem tudo mais, de gente... supervisor de departamento, chefe de departamento, são todas funções que qualquer grande empresa tem, qualquer grande grupo organizacional tem. E o futebol do Flamengo, ele é só mais um dessas inúmeras subdivisões do grupo. Nós temos ginástica, nós temos basquete, nós temos vôlei, nós temos natação, tudo com os seus respectivos presidentes, vices, organizadores das coisas lá de departamento, técnicos, comissão técnica, médicos, instrutores e tudo mais. Porque são setores, né, de uma grande empresa chamada Flamengo. E o que está dando problema no Flamengo não é o clube num todo, né? O basquete do Flamengo é campeão mundial, né? Se você não sabia, bem-vindo à realidade. Nós somos campeões mundiais há menos de um mês ou um mês atrás por aí. O setor do Flamengo está sim dando frutos. Mas por que o futebol não dá? Por que a divisão do futebol não dá? Já que eu falei que ele é só mais uma divisão do Flamengo. Paulo Souza, a função do Paulo Souza no Flamengo é responsável pela unidade de futebol. O Paulo Souza é o cara que tem que conferir os negócios, tem que fazer, tem que motivar, tem que cobrar. E depois ele só passa o relatório para o chefe, que é quem? É o Marcos Braz, o Bruno Spindel. O problema é que o gerente da nossa filial de futebol, que no caso é o Paulo Souza, ele não é nem um pouco qualificado para essa atividade que ele está exercendo. Para começo de conversa, ele não sabe ver qual é o departamento que cada funcionário dele trabalha. Ele está mais bagunçando do que organizando a filial, porque ele acha que assim é o certo. A galera tá aí falando, querendo defender, falando que ele largou a Copa do Mundo para ficar com a gente, que ele pagou a multa. Meus queridos, foda-se, isso daqui não é caridade, isso daqui não é amizade, não é companheirismo, isso aqui é um negócio profissional e ele é ruim no que ele faz, ele é ruim.
Ele não sabe o que está fazendo no Flamengo, ele está cagando para os jogadores, o jogador sabe, já falou para ele que não sabe jogar naquela maldita posição e o cara quer forçar o jogador na posição que ele quer que o jogador jogue. E foi o que eu falei, se você trabalha numa empresa, você tem uma função, como por exemplo, o lateral é lateral, o goleiro é goleiro, o atacante é atacante. Não tem como você querer improvisar o atacante de meio campo ou o atacante de goleiro, porque não vai dar certo isso. Não importa o quanto você treine, o quanto você peça para ele fazer aquela atividade, se ele não sabe fazer, ele não vai fazer direito no dia a dia aquela coisa. Não importa, porque ele não tem característica daquilo. E o Paulo Souza, ele se provou ser um péssimo treinador, um péssimo gerente de grupo e um péssimo estrategista. O Paulo Souza é uma mistura dos 3 últimos técnicos do Flamengo. Ele usa jogo posicional do Domenech Torrent, ele é cabeça dura na formação tática que ele desenha lá, que é como era o Rogério Ceni, e ele é o canastrão falador lá do papo da conversinha fiada, do papo manso, como era o Renato Gaúcho. E ele é a tríplice coroa dos técnicos que passaram no Flamengo anteriores, cara. E tudo bem, a direção errou em colocar ele ali como treinador? Claro que errou, isso é óbvio. Só que isso não tira o fato de que ele é ruim, de que ele é o responsável pelos jogadores. Ele é o responsável por desenvolver a dinâmica do grupo. Ele é responsável por treinar, por administrar, por observar os funcionários e ele saber qual é o melhor papel para aquele funcionário. E não ele querer que o funcionário exerça uma função que ele não sabe exercer. Ele colocar o Bruno Henrique longe do Gabigol é burrice. Ele insiste no erro, ele fica falando que não vai dar mamata. Meu querido, você colocar a pessoa na função que ela não sabe exercer, não é você acabar com a mamata, é você ser burro. Porque foi o que eu falei, você não vai colocar dentro de uma empresa a faxineira para poder vender produto. Assim como você não vai colocar a galera que é responsável pelos recursos humanos para tratar da faxina. Porque são áreas e funções completamente diferentes. Um técnico, assim como um bom gerente, saberia lidar com esse tipo de situação, saberia lidar com o que ele tem, observaria ou a melhor papel para aquele funcionário e colocaria ele nesse papel. Coisa que o Paulo Souza já provou ser ineficaz em fazer. Ele só tem um maldito esquema de jogo. O Flamengo tá dependendo de chutão. Para não falar que o Flamengo não tem tática nenhuma, para falar que tá zerada e depende só de chutão do Davi Luiz lá de trás, o Flamengo tem uma estratégia, que é o quê? Chega na beirada da área e cruza a bola pro meio. O Flamengo tem a tática de chuveirinho, só que não tá mais, só que o chuveirinho limpa, né? O chuveirinho dá certo, o chuveirinho é bom, é legal, né? O Flamengo tá mais uma ducha higiênica cagada. Porque não funciona e o cara insiste. O cara fica de tática de chuveirinho com um atacante fixo dentro da área que tem menos de 1,80. Um jogador numa ala, outro jogador na outra e o Gabigol no meio para receber cruzamento. O Gabigol não funciona para isso, o Gabigol não sabe cabecear, não tem nem altura para cabecear. Passaram 3 meses da contratação dele. 3 meses. Eu juro que eu esperava pelo menos uns 6 até ele ser demitido, sabe? Porque não ia prestar. O cara conseguiu, simplesmente não... O cara jogou fora a pré-temporada inteira que ele teve. Inteira! O cara é ruim. O cara já chegou e ele conseguiu destruir o Flamengo. O cara destruiu. A gente não tem meio campo, a gente não tem ataque, a gente não tem defesa. O cara destruiu. Você não tem jogada de ultrapassagem. Você não tem jogada de triângulo, de triangulação de passe entre os caras, cara. Você não tem jogada de nada, você não tem jogada ensaiada, você não tem toque e gira, você não tem nada. Tudo que você tem é cruza a porra da bola na área pro Gabigol, que tem 1,75 de altura, pra poder cabecear a porra da bola pra dentro. É a única estratégia dele, isso quando não dá o chutão de lá de trás pra poder pegar a segunda bola, como foi a porra do gol contra o Fluminense. A gente não precisa do Paulo Souza, mas ele precisa da gente. O Paulo Souza é um mau técnico, ele não sabe ser técnico. Ele é cabeça dura, ele é insistente, ele é teimoso, ele não aceita que ele está errado, ele acha por A mais B que o esquema dele funciona e não funciona. Então ele é o maior culpado sim, porque é ele o responsável. Ele devia ser o Michael Scott do Flamengo, ele devia fazer com que todo mundo trabalhasse bem para que a gente conseguisse ganhar as coisas. E não é isso que ele faz, ele está um gerente ruim, ele não sabe gerenciar. E por isso que ele é o culpado. E é por isso que eu falo que só Jesus na causa. O Flamengo tem que trazer o Jorge Jesus o mais rápido possível. Manda o Paulo Souza embora hoje. Hoje. O ideal era mandar o Paulo Souza embora no vestiário, que o cara teve 10 dias para treinar.
Com um adversário ele não conseguiu ganhar do limitadíssimo Fluminense. Até o Olímpia conseguiu fazer 2 gols no Fluminense, eliminar esses filhos da puta. E a gente levou um baile deles, velho. Como é que pode? O Olímpia é limitadíssimo. A gente é muito mais time que o Olímpia. Por isso que tem que trazer o Jorge Jesus, cara. Traz o Jorge Jesus de volta. Chega pra mulher dele e fala: minha querida, eu te pago o que você quiser, mas vem morar com esse filho da puta no Brasil. Aceita ele trabalhar no Flamengo de novo, porque enquanto não trouxer o Jorge Jesus, o Flamengo não vai nunca mais andar pra frente. Sim, eu estou falando isso porque o Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo. A galera tá falando aí que tem panelinha do Flamengo. Cara, isso é normal, tá? Você não vai... Assim como você não é amigo de todo mundo do seu trabalho, os jogadores não precisam ser amigos fora de campo. É que eles têm que saber render dentro da merda do campo. E para render dentro da merda do campo, os caras têm que saber, os caras têm que sentir e acreditar no papo do treinador. Eles têm que aceitar que o treinador é bom. Assim como você acredita no seu gerente porque ele é bom. Quando você sabe que seu gerente é ruim, você ignora ele. Você faz isso na sua vida profissional. Você ignora o seu gerente quando ele fala merda e sabe que está falando merda. O Jorge Jesus, ele tem respeito do grupo. Vai todo mundo correr por ele. Ele é adorado por todo mundo, pela torcida, pelos jogadores. E você acha que a gente vai dar respaldo para jogador se o Jorge Jesus falar que não tá correndo? A gente conhece o Jorge Jesus, porra. O Jorge Jesus tem que voltar nem para que ele perca 10 partidas seguidas e ele caia de novo. E ele vai embora, só que ele tem que quebrar esse ciclo vicioso do Flamengo, porque enquanto o Jorge Jesus continuar disponível no mercado, os jogadores não vão correr, porque os jogadores, depois que trabalharam com o Jorge Jesus, eles descobriram que o resto dos técnicos são ruins. Em relação ao Jorge Jesus, a metodologia de trabalho do Jesus é especial para aqueles jogadores, porra. E ao menos que você demita metade do time do Flamengo, que não vai acontecer porque eles têm contratos gigantes, e não é esse o ponto principal, você não demite o funcionário, você demite o cara que manda, porque se o cara não sabe averiguar aquilo ali e ganhar o respeito deles, é porque ele é ruim. A galera de 85 tá limitada, tá defasada, não consegue mais jogar, isso é óbvio, não tô falando aqui também querendo passar pano pra eles. Não é só a geração de 85 que não gosta do Paulo Souza, o elenco do Flamengo não gosta do Paulo Souza porque ele é ruim. Ninguém se convence que aquilo vai dar certo. A galera fala, eu não sei jogar nessa posição, e o cara insiste. Porra, se o seu gerente ficar falando pra você fazer um trabalho que você não sabe fazer, o que você vai fazer? Você manda ele pra merda, caralho. Você vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Que é o que a galera tá fazendo. Eu não sei jogar nessa posição, e o cara vai lá e insiste. É meio óbvio que vai dar merda. E vocês ainda querem passar pano porque ele largou a seleção da Polônia pelo Flamengo. Eu tô pouco me fudendo. Ele podia ter largado a Alemanha, podia pouco me fudendo. Se ele é ruim, não é pra estar no Flamengo. Ponto. É aquela história, se não trouxer o Jorge Jesus pra acabar de vez com a mística, ou pra ele poder repetir o feito e ganhar tudo de novo com a gente, ou pra poder perder 10 seguidas e vazar pela porta dos fundos, a gente vai ter que entregar o Flamengo na mão de outro Jesus. O Jesus da religião católica, o Jesus Cristo. Porque vai ter que rezar muito, muito, para que, por uma intervenção divina, por uma intervenção de uma entidade qualquer aí, dependendo do que você acreditar, de uma energia boa aí, para poder conseguir consertar o Flamengo. Porque com o Paulo Souza a gente vai lutar para não ser rebaixado. Vamos brigar para não cair, com chances de cair com essa puta seleção, assim como o Cruzeiro caiu, assim como o Grêmio caiu. Por quê? Porque a gente não tem um técnico bom. Não estou tirando a culpa do Bruno Spindel, do Marcos Braz, do Landim, de companhia. Só que quando você coloca um funcionário dentro do clube, você espera que ele reaja, que ele saiba fazer o trabalho dele. O basquete dá frutos. E os caras do basquete não ficam lá o tempo todo cobrando dos caras. Milagre salva a nossa temporada e para a gente não cair. Tá bom? Então é isso, esse é o vídeo. Espero que você concorde comigo. Se você não concorda, foda-se. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Não se esquece de compartilhar. Não se esquece de comentar aqui embaixo. Não esqueça de cobrar os jogadores do Flamengo e principalmente a diretoria para trocar o técnico. Porque por mais que você queira culpar todo mundo menos o Paulo Souza, a gente sabe que no fundo, se tivesse um treinador melhor ali, a gente não estaria passando por isso. Né? Então é isso, galera. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.